Opa, tudo bem? Vou fazer agora a questão 8 da Escola Naval de Matemática da prova azul. Vai aparecer a questão aqui. É uma questão de geometria analítica que envolve volume de rotação, que é um conteúdo que tu não vê no ensino médio. Então deixa a questão meio complicada. Eu não sei se já tinham cobrado isso antes na Escola Naval, eu não lembro. Mas eu vou mostrar aqui minha solução. Vamos lá, espero que gostem. Questão 8. Questão 8. Ele quer saber o volume do sólido de rotação em torno do eixo Y, formado pelos conjuntos de todos os pontos x e y, tais que 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2, vírgula. Tem mais. Y maior do que raiz de x menos 1. E o último, 0 menor ou igual a y menor ou igual a x quadrado. Então, o primeiro jeito de a gente fazer isso é a gente entender que figura é essa. Que região no plano ela determina. Ela determina regiões de plano no plano com pontos x, y. Tem que tentar ver que regiões são essas. Tá. Vou desenhar aqui o plano cartesiano. Bem, o x, aqui é y, aqui é x. O x está limitado de 0 a 2. Aqui é 2. O y, ele é maior do que raiz de x menos 1. Que função que é raiz de x menos 1? Raiz de x menos 1 é a parábola invertida. Pega aqui, ó. Y igual a raiz de x menos 1. Se eu levo ao quadrado, primeiro eu sei que y é maior que 0, porque é uma raiz. Eu levo ao quadrado, eu vou ficar com x menos 1. Eu vou ficar que x é igual a y ao quadrado mais 1. Então, ela é uma parábola, só que invertida, no eixo contrário. Em vez de ela estar no eixo y, com a concavidade para cima, ela está com a concavidade para o lado. Seria como se tu virasse isso aqui. Vou fazer uma virada aqui. Se tu virasse, a parábola estaria aqui. Assim. Se tu trocasse os eixos, o y fosse função de x. Não, o x fosse função de y, desculpa. Então ela estaria virada para cá. É isso que a gente vai fazer aqui. Então essa é a função, só que ela é só a parte de cima, porque y é positivo. Então seria o quê? Quando x é... Primeiro, ela começa no 1, porque não existe como x é menor que 1, porque seria uma raiz negativa, que faz sentido com a própria curva se tu trocar o lado. Ela é uma parábola deslocada para cima. E quando x é 2, y é 1 também. Então é esse ponto aqui. E ela tem o mesmo estilo de uma parábola, é a mesma forma de curva, é uma parábola. Só que é só um arco dela. Então seria isso aqui. A outra curva, ele diz que y é maior do que 0, então já, a parte de baixo já desconta. E que é menor do que x ao quadrado. Que curva é y igual a x ao quadrado? Essa aqui, né? No 2 ela toca no 4. Vou cortar com essa aqui. No 2 ela toca com 4. E no 1 toca com 1, né? Esses dois pontos estão na curva. Seria esse arco aqui. Isso aqui. Então, y é menor do que isso. É menor que x ao quadrado. Maior do que raiz de x menos 1. E está entre 0 e 2. Então, está delimitada a minha área. É essa aqui. Essa é a região que eu vou rotacionar. Região R que eu vou rotacionar. O que acontece quando a gente rotaciona? Ele quer rotacionar em torno do eixo Y. Então tu vai fazer todo um círculo em volta. Tu vai rotacionar 180 graus. 360 graus, desculpa. O que vai acontecer? É como se tu fizesse um cilindro. Com cada ponto, ele vira uma circunferência. Isso que é rotação. Então vai até o menos 2 aqui, ó. Nossa, tá bem bom esse desenho. Até o menos 2. E aqui é uma circunferência. Aqui também, ó. Só que todas as curvas rotacionam isso. Então, isso aqui vai vir até aqui.
Meus desenhos não são muito bons, desculpe-me, mas eu quero ver se consegue entender. Meu desenho não é o melhor do mundo. As curvas não ficaram. Ela é simétrica. Não ficou perfeito, mas é para ser simétrico. Então ele vai rotacionar e seria esse sólido que já era rotacionando aqui. Ele vai fazer essa curvinha, essa área azul, que vai virar um volume. É isso que ele quer. Como é que a gente vai achar esse volume? Tá. Primeiro, a gente tem um volume de um cilindro. E aí a gente tem que tirar esse volume aqui do meio, que isso aqui é uma parábola rotacionando. A gente chama de paraboloide. Então a gente tem que tirar o volume do paraboloide do meio. E aqui embaixo, tu tem arcos de parábola que rotacionam. Tu tem que tirar esse volume aqui também. Então são três volumes que eu tenho que saber. O volume do cilindro, o volume desse paraboloide e desses arcos rotacionados aqui, de parábola. Tá, vamos primeiro para o volume do cilindro, que é o mais fácil. Qual que é? O volume do cilindro é bem tranquilo. É π, o raio do cilindro é 2 ao quadrado, que é o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Então o volume do cilindro é 16π. Esse é o mais fácil. Unidade de volume, né? O volume do paraboloide tem que usar a formulinha de volume de rotação com integral. Porque ela não é uma curva bonitinha definida, não é uma esfera, não é um arco, um segmento de esfera, não é um cilindro, não é nada reto, não é uma pirâmide, um cone. Então não tem uma fórmula de volume específico, tem que usar a equação da integral lá. Como é que é essa equação? Ela é o volume de rotação, ele é π integral de a até b de f de x ao quadrado dx. Isso aqui dá o volume de rotação em torno do eixo x, porque é f de x, em torno do eixo x, nos pontos A até B. Onde é que vem essa fórmula? Um jeito fácil de fazer isso aqui, que é 2 segundos. Ó. Se tu tivesse uma curva, qual que é? F de x. Eu vou rotacionar e eu vou gerar eu vou rotacionar em torno dessa aqui, ó. E aqui é um segmento dx. Então eu vou rotacionar e eu vou gerar um volumezinho, que é esse volumezinho aqui, que seria um cilindro, um mini cilindro, um disco, né? Qual que é o volume desse disco? O comprimento aqui é dx. Qual que é o raio? O raio é justamente f de x, que é daqui até aqui. Então o volume desse disco, ele é π vezes f de x, que é o raio ao quadrado, vezes dx. Só que eu quero fazer todas as somas dos volumes daqui até um ponto, tipo do ponto A até o ponto B. Eu quero todos os volumes desse disco somados. Então o volume total, ele é a integral de A até B de πf de x ao quadrado dx. É aqui que vem a fórmula. Tu pega os discozinhos e daí tu integra. Seria isso. Mas então vamos aplicar lá. Só vou circular aqui, botar o quadrado, porque esse aqui é um dos dados, né? Então, qual que é a questão? A parábola está rotacionando em torno do eixo y, não em torno do eixo x. Então é conveniente eu deixar em função de y e não em função de x. E é o que eu vou fazer. O volume da parábola, paraboloide, vai ser o quê? Vai ser π integral. Quais são os intervalos de y? 0 até 4. De f de y da função essa em função de y quadrado dy. Qual que é f de y? Bem, a gente sabe f de x. A gente sabe que aquela função é y igual a x ao quadrado. Logo, x é igual a raiz de y, ou seja, f de y é raiz de y. Desculpa. Então, a gente vai ficar com π de 0 a 4 de raiz de y ao quadrado dy. Isso aqui vai ficar π integral de 0 a 4 y de y. O que fica mais fácil, né? Para não cobrir. Aí isso aqui fica π integral de y de y é y ao quadrado sobre 2 de 0 a 4. O que dá 8π. Unidades de volume. Então a gente achou o volume desse paraboloide. Então a gente vai ter aquele menos este.
Tá ok? Eu vou inverter os eixos para achar o terceiro volume. Vou fazer aqui em cima, não vai ficar super organizado, mas tudo bem. Ó, só para tentar entender melhor. Aqui seria o eixo X agora e aqui é o Y. Aqui é 1 até 2. Esse aqui é o que a gente quer. É o que a gente quer. A gente quer a rotação desse volume aqui, ó. A gente quer rotacionar esta área aqui, que vai gerar este volume aqui. Qual que é o problema? Se a gente fizer simplesmente... Aqui é 0, aqui é 1. Se a gente tiver simplesmente integral volume igual a π integral de f de y ao quadrado de y de 0 a 1, a gente estaria achando este volume aqui. Porque ele pega a área de baixo do gráfico. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o volume desse cilindro todo e descontar o dessa integral, que seria isso aqui. A gente vai ter o volume que sobrou, que é o que a gente quer. Então, o terceiro volume, chamado de V3, ele é o volume do cilindro, que tem altura 1 e raio 2. Então, ele é π vezes 2 ao quadrado vezes 1, que é a altura. E a gente vai descontar aquela integral de f de y ao quadrado de y de 0 a 1, os intervalos de y. Então, a gente vai descontar todo esse volume. A gente vai ter o volume do cilindro menos este volume. Vai dar aquele que sobrou. Então, a gente vai ter que V3 é o quê? 4π menos π. Aí, qual que é f de y? Bem, aquela função é y igual a raiz de x menos 1. Mas eu quero em função de y. Então, eu vou levar ao quadrado, sabendo que y é maior que 0. Porque é uma raiz. É x menos 1. Então, a gente tem o quê? Que x é y ao quadrado mais 1. Perfeito. Então, a função é y ao quadrado mais 1. Então, menos integral de 0 a 1 de y ao quadrado mais 1 ao quadrado de y. Aí isso aqui dá que V3 é 4π menos π. Aí vai ficar a integral de 0 a 1 de y na quarta mais 2y ao quadrado mais 1 dy. Faltou espacinho aqui, né? Vou continuar em outra folha. Então tá, continuando. V3, né? V3 vai ser o quê? 4π menos π. Aí qual que vai ficar? A integral de... vai ficar integral de y na quarta. Se vocês pegarem lá antes, que é y na 5 sobre 5. Menos 2 vezes y ao cubo sobre 3, que é a integral de y ao quadrado. Mais y, que é a integral de 1. Isso de 0 a 1. Então isso dá 4π menos π. Aí vai ficar 1/5. Menos 2/3 mais 1. Aí então vai ficar 4π menos π sobre 5 mais... Não, aqui é mais, né? Desculpa. Menos 2π sobre 3 menos π. Isso aqui, fazendo um MMC, vai ficar 32π sobre 15. Unidade de volume. Esse é o volume 3. Então, pegando aqui só, voltei. Ó, o primeiro volume era este, que era o volume de todo o cilindro. Aí eu achei o volume do paraboloide, que seria o que eu ia descontar que é o primeiro. 8π. Aí eu fui achar o volume desta área em branco aqui, que eu tenho que descontar. Só que para essa eu tive que considerar que era um cilindro menos o volume de rotação. E aí eu achei ele na outra folha aqui. 32π sobre 5. Então o volume é só descontar agora. É tu pegar o volume final, ele é o volume do cilindro menos o volume do paraboloide menos o volume 3. Então, quanto é o volume do cilindro? 16π. O volume do paraboloide lá no anotei era 8π menos 32π sobre 15. Fazendo MMC aqui, a gente acaba ficando com 88π sobre 15. O que nos marca letra B. Deu para ver que era uma questão difícil. Não era fácil. Porque tinha que saber essa fórmula do volume do cilindro, do volume de rotação. E ainda tinha que considerar essas coisas de tirar volume, não sei o que complica. Era uma questão realmente difícil para fazer na prova na hora.
Mas aí tá minha solução. Eu espero que tenha gostado. E é isso aí. Um abraço.